Imagine que do nada seu computador trava, todos os seus arquivos sumiram, e na tela um único aviso: seus dados foram criptografados. Pague $30 mil em Bitcoin ou nunca mais você os verá. E o pior, milhares de computadores de empresas do mundo todo também mostram a mesma tela. Hospitais, aeroportos, bancos, um impacto estimado de $4 bilhões. Esse foi o WannaCry, um dos piores ataques hacker da história. Mas o que realmente fez esse malware se espalhar tão rápido foi a falha que ele explorou. Uma vulnerabilidade que foi roubada da NSA e liberada na Deep Web. Muito prazer, eu me chamo Luiz Viana, sou especialista em segurança ofensiva e nesse vídeo eu vou te explicar como que o WannaCry conseguiu causar esse estrago global. Um ransomware é um tipo de vírus que sequestra seus arquivos. Ele criptografa todos os seus documentos, fotos, arquivos importantes e pede um resgate para você ter eles de volta. E o WannaCry fazia exatamente isso, só que ele conseguia infectar computadores automaticamente, de forma remota, sem precisar que alguém clicasse em algum link ou baixasse algum executável malicioso. Isso acontecia porque ele explorava uma falha de segurança chamada Eternal Blue. E para entender melhor como essa falha funciona, precisamos primeiro falar do SMB. O Server Message Block, ou SMB, é um protocolo que permite que os computadores compartilhem arquivos dentro da rede. E até aí tudo certo. O problema é que a versão 1 do SMB foi criada nos anos 80, uma época que a segurança não era muito levada a sério. Então essa versão não tinha proteções contra ataques modernos. E foi exatamente isso que o Eternal Blue explorou. O exploit aproveita de 3 bugs principais. Tudo começa dentro de uma função do Windows que se chama isso daí que está aparecendo na tela. Essa função faz uma conversão entre os atributos estendidos de arquivos do antigo OS2, um sistema operacional dos anos 80 desenvolvido pela IBM, para o formato NT, que é a base dos Windows modernos. O OS2 armazenava metadados de arquivos, como o nome do criador, a data de modificação e uma estrutura chamada File Extended Attributes, ou FEA. E depois do lançamento do Windows NT, foi criada uma nova versão dessa estrutura, o NT FEA. E como o Windows precisava ser compatível com sistemas antigos, o SMB V1 permitia a conversão de atributos do OS2 FEA para o NT FEA. E é aí que acontece o erro, porque o cálculo do tamanho necessário da memória para armazenar os atributos NT não era validado corretamente. O Windows somava o tamanho de todos os atributos para calcular o total de memória que precisaria ser alocado para armazenar a estrutura NT FEA. Porém, se um atacante enviasse um valor muito grande nos atributos, o cálculo da memória necessária estourava o limite de um inteiro de 16 bits, criando um integer overflow. Achou confuso? Deixa eu te explicar de uma maneira bem simples. Por exemplo, os carros antigos tinham um limite para o contador de quilometragem. Se você rodasse mais de 999.999 km, o contador simplesmente dava a volta completa e voltava para zero. E é exatamente isso que acontece com os números na memória do computador. Quando você tenta guardar um número maior do que o espaço permite, ele dá a volta completa e começa novamente do zero. E isso leva a um outro problema, um buffer overflow. Por conta do integer overflow, o Windows calcula incorretamente o espaço da memória necessário para armazenar os novos atributos. Ele acaba reservando uma área muito pequena, e quando os valores são inseridos nesse espaço limitado, eles simplesmente transbordam. E esse excesso de dados acaba sobrescrevendo outras áreas da memória. Esse bug inicial corrompe a memória, permitindo que o atacante controle como que ela será utilizada posteriormente. Antes de continuar falando sobre as falhas, se você quer se tornar um hacker profissional, aprender a explorar vulnerabilidades como essa e até criar seus próprios malwares e exploits, dominar tudo que existe de mais avançado no hacking, mesmo que hoje você não saiba nada, na SolidOne você terá acesso a mais de 35 cursos com conteúdo 100% prático e as principais certificações práticas da Solid. Em um único lugar você encontra tudo para se tornar um profissional completo e extremamente qualificado. Link no comentário fixado. Beleza, agora vamos para a segunda falha, que explora o gerenciamento incorreto de pacotes fragmentados pelo SMB. Dentro do protocolo existem 2 comandos principais que são responsáveis por transferências de dados, o Transaction2 e o NT-Transact. E quando um pacote é grande demais para caber num único envio, o SMB permite que ele seja dividido em pacotes menores, usando as versões secundárias desses comandos, identificadas pelo sufixo _secondary. Porém, o SMB V1 não administra corretamente a memória quando recebe 2 tipos diferentes de pacotes de transação em sequência. E o atacante usa isso a seu favor. Ele envia primeiro um NT-Transact, contendo todos os dados maliciosos, e como esse pacote é grande demais, o SMB espera o NT-Transact secondary para receber o resto dos dados. Porém, antes de enviar esse resto, o atacante engana o SMB enviando um Transaction 2. E o SMB interpreta o novo comando como parte da transação anterior e recalcula a memória com base apenas no último pacote, o Transaction 2. Isso significa que a memória reservada para o NT-Transact Secondary será muito menor do que deveria.
Então, quando o atacante finalmente envia o NT Transact Secondary, o SMB tenta copiar os dados desse pacote para a memória alocada incorretamente, causando um novo buffer overflow. Os dados invadem mais áreas da memória, sobrescrevendo ponteiros e estruturas importantes do sistema. E como essa corrupção acontece de maneira controlada, o atacante direciona a execução do SMB para um local onde ele possa inserir códigos maliciosos. E é aí que entra o terceiro bug, que garante que esse código malicioso seja realmente executado. Para isso, o Eternal Blue utiliza de um ataque chamado de Heap Spray, uma técnica que basicamente inunda a memória com várias cópias do shellcode, o código malicioso. O atacante envia múltiplos pacotes SMB contendo esse código malicioso e distribui esse shellcode por diferentes áreas da memória. Isso aumenta as chances de que quando o buffer overflow corromper um ponteiro de execução, ele acabe apontando para um local onde o shellcode está armazenado. O resultado, o atacante pode basicamente fazer o que quiser com o computador da vítima, instalar um ransomware ou assumir controle total do sistema. E era exatamente isso que o WannaCry fazia. O SMB opera na porta 445, ou a porta que geralmente fica aberta para conexões externas no Windows. Então, se o SMB v1 estiver ativado e o sistema desatualizado, é praticamente um convite para invasão.